no segundo ano do reino de Nabucodonosor, teve um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais que foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, diz o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, e não me fizeste saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçado e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, presentes e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho aos seus servos, e lhe daremos a sua interpretação. Tomou o rei e disse: bem percebo, rei, ganhar tempo, porque verdes que o que eu disse estáis resolvido. Isto, que se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa. Pois combinaste palavras mentirosas e perversas para as profetizardes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possas revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei que exigisse semelhante coisa alguma dos magos. A coisa, ó rei, exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou, enfureceu-se e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual devia ser mortos os sábios, e buscassem a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel foi avisado, e prudentemente Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse Arioque, encarregado do rei: por que este é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designar-se o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que ele pedisse misericórdia a Deus dos céus sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Por isso Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou-lhe e disse: não mate os sábios da Babilônia. Introduza-me na presença do rei, e revelarei ao rei a sua interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: por que tu me fazes saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei. Mas há um só Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor
o que há de ser nos últimos dias. Tu, ó rei, está vendo, e eis que uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. A cabeça era fino como ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão. Feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que se encheu toda a terra. Logo no capítulo 2 de Daniel, vemos aquele sonho daquela grande imagem, com cabeça de ouro, peitos e braços de prata, com a cintura e coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro e de ferro. O que representariam aqueles símbolos? O que cada metal corresponde? Veremos agora no capítulo 2 de Daniel, mediante a história e a interpretação bíblica, o significado de cada símbolo. Tomemos, por exemplo, a cabeça de ouro. Vemos que no próprio livro de Daniel já define para nós aquela cabeça de ouro. Nós encontramos em Daniel capítulo 2, 36 começa a interpretar aquele sonho. Este é o sonho, também a interpretação dele, diremos, na presença do rei. Então ele disse: Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. E onde quer que habitem os filhos dos homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. O profeta Daniel diz claramente aqui que o rei de Babilônia representava a cabeça de ouro. Babilônia, que era um reino muito bonito, que era riquíssimo em ouro e que continha uma das 7 maravilhas do mundo, o jardim suspenso de Babilônia, representava o primeiro reino que dominaria o mundo. Daniel continuou relatando a interpretação, dizendo: Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. No capítulo 5 de Daniel, vemos que Belsazar, o último rei babilônico, foi morto por Dario. A partir de então, o reino babilônico perdeu sua supremacia, seu poder, sendo então ocupado pelos reinos dos medos e dos persas. Então vemos que a profecia se cumpriu exatamente como foi predita pelo profeta Daniel, no ano 539. Ainda no capítulo 2 de Daniel, no verso 39, Daniel falou que reino sucederia o império medo-persa. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Que reino seria esse que dominaria sobre toda a terra logo após Medo-Persa? No próprio livro de Daniel temos a interpretação. Em Daniel capítulo 8, vemos um conflito travado entre dois símbolos, dois animais, um bode e um carneiro. Daniel explicando esse conflito e quem venceria esta batalha, vemos a sua interpretação, verso 20 e 21. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Claramente vemos que quem venceria o conflito futuro ainda nos dias de Daniel travado entre Medo-Pérsia e Grécia seria a Grécia, que foi governada por Alexandre o Grande. Assim Daniel fez uma grande profecia centenas de anos antes que acontecesse. Ainda sobre o quarto reino que dominaria a terra, representado ali pelas pernas de ferro, ele diz no verso 40: E o quarto reino será forte como ferro,
Pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Que reino dominaria após a Grécia? A Bíblia nos dá algumas pistas ainda no livro de Daniel, capítulo 7, sobre que reino sucederia a Grécia, sendo terrível, esmiuçando, quebrando todas as coisas. Nós lemos em Daniel 7, no verso 23. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Isso quer dizer que este reino seria mundial também, e que ele iria destruir, ele iria ser diferente dos demais, seria pior. E nós encontramos um registro do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, verso 1, que reino iria destruir, que reino iria dominar toda a terra. Assim lemos: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Apenas um governo mundial poderia recensear toda a terra, aqui representado por César Augusto, imperador de Roma. Roma, sem dúvida, é conhecida na história como a monarquia de ferro. As pernas de ferro daquela estátua representam Roma e o seu incrível poder de destruição. Ainda depois de Roma, a Bíblia fala que os pés da estátua seriam divididos. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, e isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Os pés da estátua estão divididos entre barro e ferro. Temos visto que os metais representam política, representam, no caso das pernas, Roma de ferro. No caso, vemos alguns resquícios da política de Roma, ainda nos últimos dias da história da Terra. Notamos que o barro de oleiro é a parte fraca. O barro de oleiro na Bíblia representa o povo religioso, o povo que diz servir a Deus. Ele não se mistura com ferro. No entanto, a Bíblia diz que este barro teria característica de lodo. Seria como um barro de lodo. Esse barro de lodo representa uma igreja corrupta, uma igreja apóstata, tentando se unir com a política do Estado. Após a queda de Roma, no ano 476, todo o velho mundo ficou dividido em várias tribos bárbaras. Eram anglo-saxões, que hoje é a Inglaterra, burgundos, que hoje é a Suíça, os francos, que são os franceses, os alamanos, que hoje é a Alemanha, os érulos, atual Itália, lombardos, Checoslováquia, e ostrogodos, atual Iugoslávia, e suevos, portugueses, vândalos na África do Norte e Oeste da Itália, e os visigodos, que hoje é a Espanha. A Europa dividida, então, se tornou os pés da estátua, fragmentados, não unificados. A Bíblia disse que haveria uma tentativa para unificar toda a Europa. E vários homens tentaram. Luís XIV, Napoleão Bonaparte, Hitler tentou. Mas a Bíblia diz que quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. A Bíblia avisou que toda tentativa seria falha. Os homens tentaram fazer casamentos entre os reis, mas esses casamentos não deram certo. Depois de tantos séculos, chegamos à conclusão da visão profética. Chegamos aos dedos da estátua. Como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim será: por uma parte o reino será forte e por outra será frágil.
Os 10 dedos representam a última tentativa do homem de unificar o mundo. Nós estamos falando aqui da nova ordem mundial. Você já ouviu falar sobre a nova ordem mundial? Por um lado seria frágil, sua parte religiosa seria frágil, por outro seria forte. São as representações políticas. Para a necessidade de construir uma nova ordem internacional sustentável. Uma autoridade política mundial para resolver os problemas. Excuse me, you just dropped the ball. 600 campos de concentração já foram criados nos Estados Unidos. Nos últimos anos, já passam de 5 milhões de caixões comprados pelo governo e estocados em diversos estados americanos. Diversos trens, presídios de 3 andares já foram construídos pelo governo americano. Are having microchips implanted in their arms. The chips allow a person to be scanned, sort of like a cereal box at the supermarket checkout. I think the most important thing is for Barack Obama. I think his task will be to develop an overall strategy for America in this period when really a new world order can be created. I think the new world order is emerging, and with it the foundations of a new and progressive era of international cooperation. But the burdens of global citizenship continue to bind us together. In this new century, Americans and Europeans alike will be required to do more, not less. Partnership and cooperation among nations is not a choice. O profeta Daniel revela o destino da nova ordem mundial. E ele diz em Daniel 2:44, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. E de maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Os 10 dedos da estátua hoje representam as 10 divisões em que o mundo se encontra dividido em blocos econômicos. O Clube de Roma, que já definiu essas 10 divisões, é uma prova de que a profecia de Daniel está se cumprindo. A nova ordem mundial irá fracassar. Eu e você temos que tomar uma decisão de que lado estaremos nesse conflito. Logo, logo, Jesus estará voltando para buscar o seu povo, o qual fará parte de um novo reino. Esses reinos da terra passarão e serão destruídos. Tome hoje a sua decisão.